Com mais de 73 anos, a Fórmula 1 mudou drasticamente em todos os aspectos. A capacidade e segurança dos carros, a tecnologia das equipes e os próprios pilotos, para os quais, à medida que os anos passam, é exigida cada vez mais uma boa preparação física. Nesse contexto, os fãs se perguntam quem foi o mais dominante ou o melhor piloto na história da Fórmula 1. No entanto, essa pergunta não é tão simples de ser respondida. Max Verstappen, Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Alain Prost, Ayrton Senna, Niki Lauda, Jim Clark, Jack Stewart e Juan Manuel Fangio. Todos são grandes nomes de suas respectivas gerações, mas como podemos comparar e determinar quem foi o melhor da história? A Fórmula 1 passou por mudanças significativas. Por exemplo, os pilotos da década de 1950 competiam em menos de 10 corridas por ano em carros que não tinham recursos de segurança, exigindo mais coragem do que preparo físico propriamente. Nas décadas de 1960 e 1970, as equipes não conseguiam se manter dominantes por mais de 2 anos devido à constante evolução dos carros e regulamentações mais abertas, permitindo mudanças significativas na dinâmica de forças do grid, consequentemente, impedindo que um piloto acumulasse títulos e vitórias por vários anos consecutivamente. Nas décadas de 1980 e 1990, o grande problema era a confiabilidade dos carros. A partir dos anos 2000, a Fórmula 1 entrou na era das dominâncias, começando com Schumacher e Ferrari, seguido por Vettel e Red Bull, Hamilton e Mercedes, e hoje Verstappen e Red Bull. Mas a proposta de hoje é ver se podemos comparar pilotos de diferentes épocas e decidir quem é melhor. Primeiro, vamos ver qual piloto venceu mais corridas na história da Fórmula 1. Se olharmos para o quadro geral, Lewis Hamilton tem 103 vitórias em 332 corridas. No entanto, alguém poderia argumentar que o britânico, que estreou em 2007, teve mais corridas por temporada e se beneficiou de uma longa dominação para quebrar a barreira das 100 vitórias. Para tentar ajustar, podemos considerar a porcentagem de vitórias em relação ao número de corridas de cada piloto. Olhando dessa forma, Juan Manuel Fangio é o mais dominante em termos de vitórias, com 24 vitórias em 52 corridas, tendo uma porcentagem total de 46,1%, ou um pouco mais de 4 vitórias a cada 10 corridas. Usando esse método, Hamilton cairia para o 6º lugar, considerando uma porcentagem de 31%, ou seja, 3 vitórias a cada 10 corridas. No entanto, também seria injusto considerar apenas a porcentagem, pois pilotos como Leigh Wallard, que competiu apenas 3 vezes nas 500 milhas de Indianápolis, que fazia parte do Campeonato Mundial de Fórmula 1 na época, tem uma eficiência melhor que Hamilton após vencer apenas uma corrida na categoria. E vale ressaltar que quase todas as equipes no grid não participavam das 500 milhas de Indianápolis. Se nós ignorarmos os pilotos que venceram as 500 milhas de Indianápolis, Hamilton se torna o 4º, atrás de Fangio, Ascari e Jim Clark. Outro ponto importante para classificar um piloto é o número de pole positions, ou seja, a habilidade de entregar a volta perfeita em poucas tentativas, levando o carro ao limite. Em números totais, Lewis Hamilton lidera com 104 poles, Michael Schumacher é o 2º com 68 e Ayrton Senna é o 3º com 65. Entre eles, Senna, teoricamente, teria uma vantagem, já que não teve um carro dominante por mais de 2 temporadas, e foi um piloto que conquistou muitas poles sem necessariamente ter o melhor carro no grid. Se olharmos para a eficiência, Fangio novamente lidera com 29 poles em 52 corridas, representando uma porcentagem de 55,7%, equivalente a uma média de 5,5 poles a cada 10 corridas. Jim Clark é o 2º com 33 poles em 73 corridas e Ascari é o 3º com 14 em 33. Considerando a porcentagem, Senna ficaria à frente de Hamilton e Schumacher. O brasileiro tinha uma média de 4 poles a cada 10 corridas, enquanto o piloto britânico tem uma média de 3 poles a cada 10 corridas. Mas e você? Prefere acreditar em valores totais ou prefere o sistema de porcentagem, considerando claramente a diferença no número de grandes prêmios disputados pelos pilotos, com
como a melhor maneira de comparar diferentes épocas da Fórmula 1. Comente aí embaixo sobre os seus pilotos favoritos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para sempre estar recebendo mais notificações de vídeos durante toda a semana. Outra maneira seria analisar o desempenho por temporadas. Neste caso, estamos considerando pilotos que tiveram a chance de ter um carro dominante por pelo menos uma temporada ao longo de suas carreiras ou que, por outros motivos, tiveram um pico curto. Desta vez, a lista de vitórias totais em uma temporada tem Max Verstappen nas duas primeiras posições, com 15 vitórias em 2022 e as incríveis 19 vitórias do ano passado. Schumacher vem em terceiro com 13 vitórias em 2004, empatado com Vettel, que também alcançou 13 vitórias em 2013. Mas, e em termos de eficiência, qual piloto teve a temporada mais dominante? Bom, o ano passado de Verstappen foi verdadeiramente histórico, pois o holandês quebrou o recorde de Alberto Ascari, que em 1952 venceu 75% das corridas, ou seja, 6 de 8. Verstappen alcançou 86,36% com 19 vitórias em 22 corridas. A temporada de 2004 de Schumacher, por exemplo, foi a terceira melhor, com 72,22% de vitórias. Em termos de pole positions, a temporada de 2011 de Vettel foi a mais dominante. Em números absolutos, claro. Em 19 corridas, o alemão alcançou 15 poles. A temporada de 1992 de Nigel Mansell fica em segundo, com 14 poles em 16 corridas, seguida pelas temporadas de 1988 e 89 de Ayrton Senna, e a temporada de 93 de Alain Prost, onde ambos os pilotos alcançaram 13 poles em 16 corridas cada temporada. Considerando a porcentagem, a temporada de Vettel é apenas a quinta, atrás da temporada de Mansell e das temporadas de Senna e Prost. De fato, comparar pilotos de diferentes épocas é bastante difícil, e sempre haverá injustiças durante comparações. Mesmo ao analisar pilotos que competiram juntos, mas em momentos diferentes de suas carreiras, um exemplo disso é Niki Lauda. Apesar de ter 3 títulos mundiais, não aparecer entre os 5 primeiros em nenhum dos rankings de maior número de vitórias ou de pole positions, assim como outros pilotos como Nelson Piquet, Jack Stewart, Jack Brabham, todos com pelo menos 3 títulos mundiais. Mas afinal, podemos nos contentar apenas com o número de títulos? Devemos considerar diferentes situações em que um piloto não venceu um campeonato devido a erros da equipe, falhas mecânicas ou até acidentes fatais? Por exemplo, quantos títulos Gilles Villeneuve teria vencido? Ou o próprio Senna, se não fosse pelo acidente em Imola? Existem também situações em que os pilotos venceram menos corridas do que seus rivais, mas garantiram o título, como Keke Rosberg em 1982, que se tornou campeão mundial com apenas uma vitória naquela temporada. Outro fator a ser considerado é a nostalgia relacionada a uma época específica. Por exemplo, fãs que começaram a seguir a Fórmula 1 na década de 1980 têm um carinho especial por Senna ou Prost, enquanto aqueles que começaram a assistir na década de 2000 consideram Schumacher o grande ídolo, e fãs mais jovens têm Hamilton ou Verstappen como seus favoritos. Por essas e outras razões, podemos identificar quem são os grandes pilotos da história, mas determinar com precisão, sem ser injusto, é praticamente impossível. E esse foi o vídeo de hoje. Pessoal, obrigado a todos que chegaram até aqui. Não se esqueça de ativar as notificações do canal, se inscrever, deixar o like no vídeo, compartilhar, para a gente sempre trazer maiores e melhores conteúdos para vocês, fechou? Beleza? É isso, rapaziada. Valeu, até o próximo vídeo. Fui!